Bom, agora está quase tudo pronto para a gente começar a programar o nosso jogo. Antes disso, eu queria ter uma conversa com você sobre que tipo de jogo a gente vai fazer. No cenário real, em que a gente estivesse tentando desenvolver um novo jogo, seria interessante que a gente fizesse uma série de questionamentos, um planejamento de como o nosso jogo seria, como seriam as mecânicas, né, o game design basicamente do nosso jogo. Tá? Então, a ideia de game design ela é bem ampla, né, e requer bastante estudo para que a gente consiga, por exemplo, fazer um jogo totalmente novo, com uma mecânica divertida, com conceitos legais, inovadores, ou até trazendo conceitos antigos, mas com uma roupagem nova. Então, isso é uma área de estudo do desenvolvimento de jogos e é necessário bastante tempo e experiência, né, para que a gente consiga desenvolver jogos aí com uma característica interessante. Eu vou fazer um apanhado geral aqui sobre alguns elementos que eu considero importantes, né? Isso, quando a gente está desenvolvendo, geralmente vai para um documento, para a gente manter isso registrado e voltar ou modificar alguma coisa, fica documentado lá para a gente não se perder. Antes da gente começar a desenvolver o nosso jogo, a gente tem que pensar qual vai ser a ideia do nosso jogo, né? Nosso jogo vai ser um jogo de tiro, vai ser um jogo em primeira pessoa, vai ser um jogo em terceira pessoa. Será que vai ser um jogo 2D ou 3D? Qual ferramenta que a gente vai utilizar? Né? Nesse caso, a gente está utilizando o Love 2D, programando em Lua. A gente poderia utilizar outras engines. Né? A gente poderia utilizar, por exemplo, um Game Maker da vida, que se a gente quisesse não precisaria programar tanto. Né? Então, existem várias opções. Né? Basicamente, a gente está querendo saber qual é a ideia do nosso jogo em si. Né? De que tipo, qual vai ser o estilo, ou melhor dizendo, qual vai ser o gênero do nosso jogo. Já existem gêneros bem consolidados, né? Quando a gente pensa em jogos, a gente pode mesclar algum desses gêneros. Aqui dentro a gente poderia pensar também qual vai ser a história do nosso jogo, qual a motivação do personagem principal, né? Aqui a gente poderia já colocar alguns elementos de roteiro. Né? Será que meu personagem ele está querendo salvar uma princesa? Ele está querendo destruir algum local específico? Ele simplesmente quer chegar em primeiro em uma determinada condição? Tá? Então são coisas também importantes para a gente ter em mente quando está começando a desenvolver um jogo. Outra coisa importante, quais seriam as mecânicas do nosso jogo? Sei lá, nosso personagem vai pular, vai ter pulo duplo, ele vai atirar nos inimigos, ou ele vai matar os inimigos pulando na cabeça, ou sei lá, ele vai ter uma espada ou um estilingue. Né? São coisas que a gente também pode pensar e dependendo do estilo de jogo, elas podem ser programadas de formas diferentes. Outra coisa, quantas fases nosso jogo vai ter? Ele vai ser um jogo de fases ou vai ser um jogo que não acaba? Né? Vai ser um jogo sem fim? Daqueles que você só precisa, o objetivo é simplesmente fazer a maior pontuação de todas. Ele sempre vai gerando novos elementos, novos inimigos na tela. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu falei de inimigos, já que a gente tem alguns inimigos, a gente poderia pensar qual vai ser o comportamento. Qual vai ser o comportamento desses inimigos? Eles têm um comportamento pré-definido, eles se movimentam com base na minha posição, eles são inteligentes, eles mudam de fase para fase, eles podem evoluir à medida que o jogo também evolui. Né? São características que a gente pode pensar. Outra coisa que a gente pode ver é se vai ter inimigos, a gente pode pensar, vai ter power-up no jogo? Eu vou fornecer para os usuários alguns itens, né, que possibilitem uma mudança nas mecânicas do jogo. Sei lá, o personagem ele vai ficar um pouco mais forte, ele vai ficar indestrutível durante um determinado tempo, ele vai poder soltar fogo, ou alguma coisa do tipo, ou voar durante um período determinado. Também são coisas que a gente poderia ter em mente. Quanto tempo o nosso jogo vai durar? O jogo vai durar. Seria outra coisa que a gente poderia levar em consideração. O ideal não seria fazer um jogo tão grande, mas também um jogo
não muito pequeno. É claro que isso vai depender do objetivo, né, que a gente está querendo desenvolver. O jogo vai ter um chefão, vai ter um boss, né, no final, ele vai ter um boss a cada fase, ele não vai ter chefe, qual vai ser a mecânica do chefe, o chefe na batalha ele muda de comportamento, né, então tudo isso é importante manter registrado. Tá? Uma outra questão seria, meu jogo vai ter muitas telas, eu vou ter quantos menus no meu jogo, como vai ser o comportamento desses menus, né? Como é que o usuário vai poder utilizar e interagir com eles, ele vai poder pressionar pause durante uma partida, voltar depois, ele vai poder voltar para a tela inicial e mudar as configurações. Então são coisas também importantes. Outra questão é quais são os requisitos de vitória do nosso jogo? Será que é fazer uma pontuação específica? Será que é derrotar um determinado número de personagens? Será que é sobreviver a uma fase? Né? Então, também a gente pode pensar desse ponto de vista. Outra questão é qual vai ser a trilha sonora do nosso jogo? Vai ter trilha sonora? É bom que tenha, né? Vai ter efeitos especiais, vai ter efeitos sonoros. Por exemplo, a gente pode ter uma trilha para um menu, uma trilha para uma fase específica, uma trilha para o boss, uma trilha para quando o jogo está pausado. Enfim, são muitas opções. Eu poderia colocar também aqui ferramentas, até comentei um pouco, né? Poderia ficar lá em cima, acabei esquecendo. Quais serão as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver o jogo? Isso tem relação muito com o propósito da gente. Estou querendo fazer um jogo para Windows, estou querendo fazer um jogo multiplataforma ou é um jogo só mobile. Cada uma dessas respostas vai ter aí quem sabe, um conjunto de engines ou de frameworks específicos ou mais adequado para ser desenvolvido, tá? Apesar de eu dizer que essas coisas aqui são importantes, né, da gente observar quando vai desenvolver um jogo, talvez não seja onde o nosso foco deve estar nesse primeiro momento, né? Para quem principalmente nunca desenvolveu um jogo, eu acho que o ideal é a gente começar copiando ou clonando alguns jogos conhecidos, tá? Nessa oficina a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar um jogo, o conceito de jogo estilo Space Invaders, né, onde a gente vai ter uma visão top-down, um jogo 2D, uma navinha na parte de baixo, soltando tiros, né, e as naves inimigas vão descendo. É lógico que no Space Invader a gente tinha uma movimentação um pouco mais limitada. No nosso caso aqui a gente pode fazer aquelas versões mobile mais recentes que a gente vê na Play Store, por exemplo. Com isso, né, pegando um jogo, clonando um jogo que já é, ou um gênero, né, que já é bastante conhecido, muitas, né, dessas respostas aqui a gente já tem automaticamente. Então a gente que está começando não precisa se preocupar tanto em documentar, em registrar todos esses conceitos. É lógico que seria o ideal, né, a gente criar um documento com todos esses elementos ou outras questões que possam aparecer, tá? Então fica aí essa conversa pra gente antes da gente começar o nosso jogo. Eu já vou avisando que vai ser um jogo de navinha. Tá, gente? Então na próxima aula a gente já vai começar o desenvolvimento do nosso jogo. A gente se vê lá. Um abraço.